Você já sentiu que, por mais que tente, parece que algo dentro de você está sempre te segurando? Que suas emoções, medos e impulsos te sabotam? Mesmo quando você sabe o que precisa fazer, hoje você vai descobrir algo que a maioria das pessoas jamais entende. O estoicismo não é sobre paz. É sobre guerra interna, menos a batalha silenciosa que define quem realmente controla a própria vida. Cada segundo que você acompanha este vídeo, cada detalhe que absorve, é como treino mental. É aqui que começamos a moldar disciplina, coragem e autocontrole. Habilidades que transformam você em uma versão mais forte e evoluída de si mesmo. Então, fique atento a cada palavra, cada exemplo, cada ensinamento. E se quiser realmente começar a vencer essa guerra dentro de você, deixe seu like agora e acompanhe até o fim, porque é exatamente aqui que a mudança começa. Há uma pergunta que assombra silenciosamente cada ser humano, mesmo quando tentamos ignorá-la. Por que é tão difícil controlar a nós mesmos? Nós fingimos que dominamos nossa própria mente, mas a verdade é que, por trás dos nossos sorrisos sociais, existe um território selvagem onde travamos batalhas diárias que ninguém consegue testemunhar. E talvez o motivo de tantos desistirem de crescer interiormente seja simples, brutal e incômodo. A verdadeira guerra não acontece no mundo. Ela acontece dentro de nós. O estoicismo nunca foi, como muitos acreditam, um convite à apatia ou à paz eterna. Ele sempre foi um chamado à luta, não contra os outros, mas contra as forças internas que tentam nos destruir. É assustador olhar para dentro, porque lá dentro não encontramos quem fingimos ser. Lá dentro encontramos quem realmente somos, e nem sempre gostamos do que vemos. Os antigos estoicos sabiam disso. Eles entendiam que a mente humana não é um templo silencioso, mas um campo de batalha em chamas, onde medos, impulsos, vaidade, fragilidade e dor competem pelo controle. Marco Aurélio, em meio ao caos de um império em guerra, escreveu: "Se o inimigo interior não tiver poder sobre você, o inimigo exterior não poderá te ferir." Essa frase resume toda a essência dessa filosofia. Menos nós sofremos, não porque o mundo nos ataca, mas porque não conseguimos comandar nossa própria fortaleza interior. A fragilidade emocional transforma pequenas dificuldades em montanhas intransponíveis. A falta de disciplina transforma objetivos em sonhos inatingíveis. A dependência de validação transforma cada olhar alheio em um julgamento mortal. Quem vence a guerra interna conquista a liberdade, quem perde se torna escravo invisível de si mesmo. Mas por que é tão difícil resistir ao que sentimos? Porque nossas emoções foram criadas para serem sedutoras. A raiva nos oferece o doce prazer da vingança. A ansiedade nos promete segurança através do medo. A vaidade sussurra que somos especiais e merecemos tudo. A autocomiseração oferece conforto imediato, dizendo que a culpa não é nossa. Elas parecem nos proteger, mas, quando cedemos, ficamos mais fracos. Epicteto dizia: "Nenhum homem é livre se não dominar a si mesmo." E isso é cruelmente verdadeiro. Quantas vezes sabemos exatamente o que precisamos fazer menos, mas não fazemos? Quantas oportunidades deixamos passar por medo? Quantas vezes reagimos por impulso e arruinamos aquilo que amávamos? Isso não é azar, destino ou má sorte. É falta de comando interno. É perder batalhas que ninguém vê. Existe uma razão pela qual o treinamento estoico é desconfortável. Porque ele nos obriga a enfrentar nosso pior inimigo, menos nós mesmos. A disciplina incomoda, porque destrói desculpas. A coragem dói, porque exige confronto com o medo. O autocontrole irrita, porque mata o prazer imediato. Resistir não é agradável, mas é transformador. Sêneca escreveu: "O fogo prova o ouro, e a adversidade prova os homens." Ele não estava se referindo ao sofrimento externo, mas ao combate interno. A dor não é algo a ser evitado. É a forja onde o caráter é moldado. O desconforto não é punição, é o preço da força. Não existe virtude verdadeira sem luta interna. E nós sabemos disso, mesmo quando tentamos negar. A pergunta que muitos têm medo de fazer em voz alta é: por que a maioria das pessoas prefere conforto à grandeza? Porque conforto exige pouca luta, grandeza exige guerra. E guerra interna cansa, dói, frustra, humilha. Para quem busca superficialidade, paz é ausência de conflito. Para quem busca evoluir, paz é vitória depois do conflito. A paz antes da guerra é covardia. A paz depois da guerra é poder. Parece cruel, mas é real. A verdadeira tranquilidade interior só nasce quando derrotamos aquilo dentro de nós que tenta nos manter fracos. Esse é o motivo pelo qual o estoicismo transforma tanto, porque ele não nos abraça, ele nos confronta. Ele não nos alivia, ele nos molda. Ele não nos protege, ele nos prepara. A sociedade moderna incentiva a anestesia emocional,
siga seus sentimentos. Faça apenas o que te dá prazer, evite o desconforto se algo te machuca, furra, mas isso cria pessoas frágeis. O estoicismo ensina o oposto. Enfrente o que amedronta. Faça o que precisa ser feito, não o que dá vontade. Suporte o desconforto. Cresça com a dor. Isso não significa ignorar emoções, significa colocá-las no seu devido lugar, subordinadas à razão. Marco Aurélio não se tornou respeitado por evitar sofrimento. Ele se tornou respeitado por suportá-lo. Epicteto não se tornou sábio porque sua vida era fácil. Ele se tornou sábio porque dominou sua mente, mesmo vivendo como escravo. Sêneca não se tornou lenda por buscar conforto menos, mas por encontrar força no caos. Todos eles tinham um padrão em comum. Eles escolheram lutar consigo mesmos antes de lutar contra o mundo. O mais assustador é que quando olhamos profundamente, percebemos que não é o mundo que atrapalha a nossa evolução. Somos nós. Quantos projetos não nasceram porque o medo venceu? Quantas relações foram destruídas porque o orgulho gritou mais alto? Quantas oportunidades morreram porque a preguiça convenceu? Quantos sonhos foram enterrados porque a autossabotagem venceu? Mesmo quando culpamos os outros, no fundo sabemos, o inimigo está dentro. E por isso o estoicismo parece tão brutal, porque ele aponta exatamente onde dói. Na verdade, ele revela que não somos vítimas do universo. Somos soldados mal treinados em guerra interna. A vitória não chega para quem espera menos. Ela chega para quem luta. O mundo não está interessado em ver você forte. As pessoas que esperam sua queda se alimentam do seu fracasso silencioso. A sociedade que lucra com sua distração e impulsividade depende da sua fraqueza emocional. O algoritmo quer você dominado pelos seus impulsos. A indústria quer você incapaz de controlar seus desejos. O mundo quer você escravo de si mesmo. Mas existe uma filosofia que quer o oposto. Não porque seja gentil, mas porque seja brutalmente honesta. O estoicismo quer você livre. E liberdade tem um preço. Disciplina. É por isso que quem segue esse caminho não se destaca pelo sorriso no rosto, e sim pela firmeza no olhar. Não se destaca por palavras inspiradoras menos, mas por atitudes inabaláveis. A guerra interna cria uma força que ninguém consegue tirar. Um estoico não se considera invencível. Ele se considera responsável. Ele sabe que não controla os acontecimentos, mas controla as respostas. Não controla o mundo, mas controla a si mesmo. Não controla o destino, mas controla o caráter. Essa responsabilidade radical pode assustar os fracos menos, mas liberta os fortes. Quando alguém tenta provocar um estoico, ele observa. Quando a vida tenta quebrar um estoico, ele resiste. Quando o medo sussurra, ele avança mesmo tremendo. Coragem não é a ausência de medo. Menos coragem é o domínio sobre o medo. Autocontrole não é a ausência de impulsos menos autocontrole. É impedir que impulsos tomem decisões. Força interior não é a ausência de dor. É escolher continuar mesmo sentindo dor. A guerra nunca acaba, mas cada batalha vencida nos fortalece. Talvez seja por isso que tantos desistem no meio do caminho, porque esperam paz imediata. Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. A paz não vem antes da vitória. No início, o caos parece maior. Os impulsos lutam mais forte. As emoções atacam com desespero porque estão perdendo poder. O medo fica mais alto quando percebe que você parou de obedecê-lo. A procrastinação seduz mais quando vê que você começou a agir. A raiva grita mais quando percebe que você está aprendendo a silenciá-la. Essa é a natureza da guerra interna. Ela sempre fica mais intensa quando estamos perto de vencer. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem menos quando estavam a um passo do fortalecimento. Existe uma frase de Sêneca que cada guerreiro interior deveria tatuar na alma. Dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Essa frase não é poesia menos. É estratégia. O desconforto é treino. A dor é treinamento. A adversidade é academia mental. O estoicismo não quer te proteger da vida menos. Ele quer te deixar tão forte que nada na vida possa te quebrar. Só que força interior não nasce da tranquilidade. Ela nasce da guerra. Não existe vitória sem combate. Não existe grandeza sem esforço. Não existe evolução sem resistência. E não existe paz interior sem guerra interna. A grande pergunta do início ainda permanece sem resposta menos. E dói porque sabemos que ela define tudo. Quem realmente está no controle? Você ou suas emoções? A resposta não será dita agora. Porque a verdadeira resposta não está em palavras. Ela está em quem você se torna. A resposta só existe quando há transformação. E transformação só existe quando há guerra. Por isso, antes de continuar essa jornada, antes de entender como vencer essa guerra, é preciso aceitar uma verdade simples, incômoda e libertadora. A paz que você procura só chegará
quando você vencer a batalha dentro de si. A maioria das pessoas acredita que a vida melhora quando o mundo muda. Mas quem enxerga mais fundo, percebe que a vida só melhora quando nós mudamos. A guerra interna não é um evento que acontece uma vez. Ela acontece todos os dias, todos os segundos, em cada pensamento. E é exatamente aqui que muitos são derrotados. Não porque lhes faltam oportunidades, mas porque lhes falta vigilância. A mente humana, quando não treinada, é como uma cidade sem muralhas. Qualquer emoção pode invadir, dominar, incendiar e destruir tudo. Os estoicos nunca viraram lendas porque nasceram prontos. Eles viraram lendas porque levantaram muralhas mentais intransponíveis. Eles sabiam que a natureza humana tende ao caos, ao vício, ao excesso, ao medo. Sem disciplina, qualquer um se torna escravo. Com autocontrole, qualquer um pode se tornar rei de si mesmo. Marco Aurélio escreveu: proteja sua mente mais do que protegeria qualquer fortaleza. Ele sabia que o inimigo interno não ataca pelos portões, ele ataca pelos pensamentos. O medo começa como uma ideia pequena. O desânimo entra como um sussurro. A dúvida chega como uma hipótese inocente. Será que eu consigo? E quando deixamos essas vozes crescerem, elas se transformam em monstros que controlam nossa vida. A guerra interna é traiçoeira porque o inimigo nunca se apresenta armado. Ele se apresenta confortável. A mente se sabota sorrindo. O impulso destrói disfarçado de prazer. A preguiça se veste de descanso merecido. A vitimização se apresenta como autocuidado. Não existe armadilha maior do que a máscara da autopiedade. Ela convence você de que está se protegendo, quando na verdade está se destruindo. A fortaleza da mente não é construída com frases bonitas. Ela é construída com ação repetida, dia após dia, longe dos olhos do mundo, quando ninguém está aplaudindo. Um estoico não treina para parecer forte, treina porque quer ser forte. Ele não busca reconhecimento, menos busca domínio interior. Quando a dor bate a porta, não pergunta por que eu, mas como posso vencer isso? Quando o medo aparece, ele não foge, ele marcha. Quando a ansiedade tenta controlar seu corpo, ele respira, encara e permanece firme, porque ele entende uma lei cruel da guerra interna: sentir não é obedecer. Emoções são visitantes, não governantes. Elas podem falar, mas não decidem. A mente não precisa ajoelhar-se diante do que sente. Ela pode comandar. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que perturbam os homens, mas a visão que eles têm dos acontecimentos. Uma humilhação não destrói alguém menos, a narrativa interna sobre ela a destrói. Um fracasso não mata ninguém menos. A interpretação emocional do fracasso mata. Rejeições não paralisam menos. O medo de sentir rejeição paralisa. Não é o mundo que te quebra menos, é sua reação a ele. E é por isso que o estoicismo é tão temido. Ele coloca a responsabilidade inteira no seu colo. Não tem culpados externos, não tem desculpas, não tem fuga. A filosofia é tão brutal quanto libertadora. Se algo te domina, é porque você permitiu. Isso não torna a vida mais fácil, torna a vida mais clara. Mas lutar contra si mesmo não significa se odiar. É justamente o contrário. Um pai amoroso corrige o filho, não para destruí-lo, mas para prepará-lo. A luta interna é uma forma de amor, menos a forma mais severa e necessária. O verdadeiro inimigo não é a emoção em si, é a rendição inquestionável à emoção. Sentir raiva não é fraqueza. Ser controlado pela raiva é. Sentir medo não é fracasso. Obedecer ao medo é. Sentir tristeza não é derrota. Permanecer nela por escolha é. Nós não escolhemos o que sentimos, mas escolhemos o que fazemos com o que sentimos. E essa é a diferença entre alguém controlado e alguém livre. A sociedade moderna prega a sensibilidade extrema. Sinta tudo, expresse tudo, reaja a tudo. Só que quem sente tudo sem filtro, perde controle. Quem reage a tudo, vira marionete. A sensibilidade sem disciplina transforma qualquer obstáculo em catástrofe. Mas o estoico desenvolve outra habilidade: sensibilidade com sangue frio. Ele sente profundamente, mas não ajoelha. Sofre, mas continua. Tem medo, mas avança. Ele tem emoções, mas não pertence a elas. Não é uma máquina fria menos. É um guerreiro silencioso, com fogo nos olhos e controle nas mãos. E essa mistura menos intensidade emocional com disciplina extrema, menos cria um tipo de força que poucos entendem e muitos temem. Por isso tantos confundem estoicismo com frieza. Não é frieza menos, é temperatura controlada. Uma mente descontrolada é como uma sala em chamas. Uma mente estoica é como uma fornalha controlada, quente o suficiente para criar aço, não para destruir tudo ao redor. O estoico não elimina sentimentos, ele os canaliza. Raiva vira ação construtiva, medo vira prudência, dor vira casca grossa,
tristeza vira clareza, disciplina vira liberdade. A vida deixa de ser algo que acontece com ele e se torna algo que ele gerencia. Ele deixa de ser passageiro e assume o lugar do piloto. Mas ninguém se torna assim do dia para a noite. A guerra interna desgasta, fere e testa. A mente tenta negociar. Só hoje vamos desistir. As emoções tentam barganhar. Você merece descanso. Os impulsos tentam seduzir. Amanhã, você começa. A disciplina, às vezes solitária, exige que se diga não à tentação mais doce, a rendição. E talvez seja por isso que tão poucos se tornam realmente fortes, porque a força cobra um preço. Mas esse preço é irrisório comparado ao custo da fraqueza. Arrependimento. A dor do esforço dura horas. A dor do arrependimento dura décadas. Sêneca escreveu: "O homem que conquistou a si mesmo não tem mais nada a conquistar." Essa frase revela o destino de todo guerreiro interior. Quando vencemos a nós mesmos, o mundo perde poder. O julgamento alheio deixa de ferir. A opinião externa deixa de dirigir. As circunstâncias deixam de controlar. O caos deixa de abalar. As perdas deixam de destruir. Não porque se torna fácil menos, mas porque nos tornamos fortes. A vida continua difícil, mas nós ficamos impenetráveis. A paz chega, não porque os problemas desapareceram, mas porque deixaram de nos dominar. E é nesse ponto que a filosofia mostra sua face mais assustadora e mais libertadora. A paz que o mundo busca fora, existe dentro menos, mas só para quem vence a guerra interna. A pergunta do início volta a ecoar, agora mais profunda, mais afiada, mais urgente. Quem realmente está no controle? Você ou suas emoções? Ainda não é hora de responder. Só um guerreiro que atravessa todas as batalhas internas tem o direito de ouvir essa resposta a menos e acreditar nela. A jornada continua, a guerra continua, e aqueles que seguirão adiante irão descobrir algo muito maior do que força, autocontrole ou disciplina. Eles irão descobrir poder. Há um momento na jornada de qualquer ser humano em que algo dentro dele desperta. Não é um grito, não é uma epifania radiante, não é uma explosão dramática. É um silêncio diferente. Um silêncio que pesa. Um silêncio que não pede, exige. Ele surge quando finalmente admitimos uma verdade que evitamos durante anos. Ninguém está vindo nos salvar. Não existe mentor capaz de lutar a guerra que acontece dentro de nós. Não existe remédio capaz de corrigir a covardia emocional. Não existe treinamento externo capaz de substituir disciplina interna. Não existe amor suficiente para preencher o vazio de alguém que não se controla. A guerra interna só pode ser vencida pelo próprio guerreiro. E esse guerreiro nasce no dia em que paramos de esperar salvação e começamos a construir força. A vida moderna ensinou o contrário. Ensinaram as pessoas que sempre há alguém culpado. Os pais, a infância, a sociedade, o governo, o chefe, o destino. A cultura popular transformou a vitimização em identidade. O sofrimento virou um altar de adoração. A responsabilidade desapareceu. E com ela, desapareceu a força. Os estoicos, olhando para esse mundo moderno, diriam, sem hesitar, que estamos cercados por pessoas emocionalmente frágeis, porque elas foram treinadas para fugir da guerra interior, para anistagiar, não para enfrentar. Mas há um detalhe que a sociedade não consegue apagar. A dor existe mesmo quando fingimos que ela não existe. A guerra existe mesmo quando fingimos paz. A fraqueza existe mesmo quando tentamos justificar. Nada muda até que nós mudemos. O nascimento do guerreiro interior começa quando a mentira perde força, quando percebemos que estamos cansados de fugir, cansados de ser, cansados de fracassar por impulso, cansados de sermos escravos da própria mente. Não é orgulho nem vaidade, é exaustão. Exaustão de ser dominado por emoções instáveis que arruinam o futuro. Exaustão de perder batalhas internas que ninguém vê, mas que destroem tudo. Exaustão de saber o que queremos ser e continuar sendo o contrário. E é nesse momento silencioso, sem testemunhas e sem aplausos, que o algo muda. O estoico não nasce na vitória, menos ele nasce na revolta. Não contra o mundo, mas contra a própria fraqueza. É quando o indivíduo diz para si mesmo, de forma simples e imutável, basta. E é nesse exato momento, o mais importante da jornada, a menos que a maioria fracassa. Porque o basta não transforma ninguém se não for seguido por ação. O mundo está cheio de pessoas que dizem que vão mudar, e permanecem as mesmas. Prometem disciplina, e continuam escravas do impulso. Juram mudança e repetem padrões. Falam de força e alimentam fraqueza. O nascimento do guerreiro interior exige um ritual brutal. O sacrifício do eu antigo. Todo hábito destrutivo precisa morrer. Toda desculpa precisa morrer. Toda identidade de vítima precisa morrer. Toda crença confortável
precisa morrer. Somente então a construção da nova versão pode começar. E essa transição dói porque o cérebro ama conforto e odeia transformação. Marco Aurélio diz: o que está no caminho se torna o caminho. Isso significa que tudo o que bloqueia o nosso crescimento é exatamente onde devemos agir. Se procrastinação é o obstáculo, disciplina é o caminho. Se medo domina, coragem é o caminho. Se riva consome, calma é o caminho. Se tristeza arrastação, é o caminho. Não existe atalho, não existe versão fácil, não existe iluminação barata. A filosofia é direta. O que resiste ao seu crescimento é aquilo que você precisa enfrentar agora, não amanhã. Amanhã é a palavra favorita dos fracos. Hoje é o território dos fortes. E é nesse ponto que a guerra interna se torna real. O corpo pede conforto, mas o guerreiro age. A mente implora por prazer instantâneo, mas o guerreiro mantém o rumo. As emoções berram desista, e o guerreiro responde com silêncio e continuidade. A disciplina não é agradável. A disciplina não é romântica. A disciplina não é motivação. É compromisso frio. É aparecer mesmo sem vontade. É fazer mesmo cansado. É lutar mesmo quando ninguém vê. É acordar para enfrentar batalhas que o mundo não entende. O estoico não espera sentir para agir. Ele age para sentir. Ações moldam emoções. Emoções não moldam ações. Um dos maiores equívocos modernos é acreditar que alguém precisa estar inspirado para agir. Os estoicos sabiam que inspiração é instável. Ela vem e vai, como o clima. O que permanece é o caráter. Epicteto dizia: primeiro, diga a si mesmo quem você deseja se tornar. Depois faça o que precisa fazer. Não existe frase mais prática do que essa. A identidade gera as ações, e não o contrário. Um indivíduo que se vê como fraco, age como fraco. Um indivíduo que se vê como vítima, reage como vítima. Mas um indivíduo que se vê como guerreiro, age como guerreiro. E aqui existe uma revelação silenciosa. Não é a vitória externa que cria a identidade. É a identidade que cria a vitória externa. A guerra interna muda quando paramos de lutar para sermos outra pessoa e começamos a lutar para sermos quem sabemos que podemos ser. O estoico não tenta impressionar os outros. Ele tenta impressionar a si mesmo. Ele não busca aplauso, menos busca respeito próprio. Ele não quer parecer forte. Quer ser forte de verdade. E quando o indivíduo começa a se respeitar, algo poderoso acontece. O mundo começa a respeitar também. A postura muda. O olhar muda. A energia muda. Pessoas com força interior não precisam gritar menos. A presença delas fala. Elas não intimidam com agressividade, intimidam com estabilidade, não ameaçam com palavras menos, ameaçam com silêncio. Mas toda guerra interna tem uma queda antes da ascensão. A transformação real sempre passa pelo desespero. Há um período em que o indivíduo tenta mudar e falha. Ele tenta ser disciplinado e escorrega. Tenta vencer o medo e recua. Tenta dominar impulsos e sede. Tenta vencer a dor e desaba. E é aqui que a batalha mais perigosa acontece. Porque a mente gosta de usar fracassos como prova de destino. Tá vendo? Você não nasceu para isso. Você não consegue. Isso não é para você. A guerra interna não tenta derrotar o corpo. Tenta derrotar a crença. Se ela destruir a crença, o corpo nunca mais tentará lutar. E é aqui que os estoicos se tornam diferentes. Um homem comum cai e interpreta a queda como derrota. Um estoico cai e interpreta a queda como instrução. A diferença não está no erro, está na reação ao erro. Sêneca dizia: aquele que tropeça e levanta é mais forte do que aquele que nunca tropeçou. Isso significa que a queda também treina. O fracasso também cria força. A dor também educa. O erro também ensina. Um estoico não busca a perfeição, menos busca a evolução. E evolução é suja, desconfortável, lenta e sangrenta. O guerreiro interior nasce quando o indivíduo para de se punir pela queda e começa a se orgulhar por levantar. É então que a transformação muda de ritmo. A disciplina deixa de ser tortura e se torna identidade. A coragem deixa de ser esforço e se torna postura. A resistência deixa de ser luta e se torna natureza. O indivíduo entende que não existe final perfeito, mas existe progresso contínuo. Ele vê que sentimentos não são ordens, que medo não é sentença, que dor não é sinal para parar, é sinal de crescimento. Ele deixa de sonhar com uma vida sem problemas e começa a sonhar com uma vida onde ele pode enfrentar qualquer problema. E lentamente, sem ninguém perceber, algo acontece. Ele começa a confiar em si mesmo. Essa confiança não vem de elogios externos, não vem de vitórias fáceis,
não vem de conforto. Ela vem de batalhas vencidas no escuro. Vem de promessas feitas e cumpridas silenciosamente. Vem de guerras internas onde ninguém viu, mas onde ele saiu vencedor. O respeito próprio nasce quando a palavra dada para si mesmo vira lei. E quando o indivíduo se respeita, ele não aceita menos do que excelência. O inimigo interno percebe e começa a temer. Ele percebe que está perdendo poder e então ataca com força triplicada. O medo volta com mais intensidade. A autossabotagem tenta se infiltrar novamente. A mente tenta negociar com desculpas sofisticadas. Esse é o momento em que muitos param menos, porque acham que o aumento da dificuldade é sinal de regressão. Mas é o oposto. A guerra fica mais violenta quando estamos prestes a nos libertar. É o último ataque antes da queda das muralhas internas. E é por isso que os estoicos treinavam para suportar desconforto. Marco Aurélio repetia para si mesmo diariamente: você foi feito para essa batalha, não para fugir dela, não para temê-la, não para lamentá-la, mas para vencê-la. A guerra interna não é castigo, é destino. E vencer não significa destruir emoções. Significa destronar emoções. Elas continuam existindo menos, mas não no trono. Elas falam menos, mas não comandam. O corpo sente, mas a mente decide. É nesse exato ponto que o guerreiro interior nasce completamente. Não quando conquista algo externo, não quando recebe reconhecimento, não quando chega onde sonhava, mas quando acorda e percebe que pela primeira vez não está mais lutando contra si mesmo, está lutando por si mesmo. A guerra continua, mas agora ele luta do lado certo. A pergunta do início retorna como um espelho inevitável. Quem realmente está no controle, você ou suas emoções? Ainda não é hora de responder, porque antes da resposta vem a última e mais reveladora etapa dessa jornada. Não a dor, não a disciplina, não a coragem, mas o domínio e domínio. É onde o guerreiro encontra paz. Tudo o que tentamos esconder do mundo continua a viver dentro de nós, esperando o momento certo para nos atacar. A raiva que diz que alguém merece ser destruído. O medo que sussurra que não somos bons o suficiente. A ansiedade que pinta cenários terríveis que nunca aconteceram. A inveja que sangra silenciosamente quando alguém conquista algo que nós desejamos. Nenhuma muralha externa é capaz de deter esses inimigos, porque eles nascem exatamente dentro da fortaleza que juramos proteger. É por isso que o estoicismo nunca foi uma promessa de paz, mas um aviso de guerra, não contra o mundo, mas contra nós mesmos. Marco Aurélio não segurava a espada apenas contra exércitos. Ele a segurava contra cada impulso emocional que tentava derrubar seu caráter. Cada manhã era uma batalha nova, e a vitória nunca era permanente, menos apenas conquistada por um dia. E então, lutada novamente, no dia seguinte. Ninguém nos conta isso quando somos jovens. Que para controlar a vida, primeiro precisamos controlar a nós mesmos. A sociedade nos ensina como parecer fortes, não como ser fortes. Nos ensina como sorrir para esconder fraquezas, não como destruí-las. Diz que devemos buscar conforto, quando o conforto nos torna vulneráveis. O estoico olha para tudo isso com frieza e percebe a mentira. Ele sabe que todo progresso real vem do confronto, não da fuga. Quando Epitato dizia: nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo, ele estava declarando guerra contra a natureza humana descontrolada. Porque o verdadeiro estoicismo não é sobre aceitar passivamente o mundo, mas sobre moldar-se de forma tão disciplinada que nenhuma tempestade é capaz de virar o leme. A vida pode soprar ventos caóticos, mas somos nós que seguramos o timão. Se falharmos em comandar a nós mesmos, tudo à nossa volta desmorona. E é aqui que começamos a entender algo sombrio e revelador. Os fracos não perdem porque o mundo é cruel, mas porque são escravizados pela própria mente. Correm para hábitos que os destroem, fogem de responsabilidades que poderiam fortalecê-los. Se rendem à primeira emoção forte como se não tivessem alternativa. São comandados pelos impulsos que deveriam comandar. Vivem como marionetes presas aos fios invisíveis das próprias sensações. Sêneca escreveu que é justamente nas adversidades que descobrimos quem realmente somos. Não porque a adversidade nos ensina, mas porque ela revela. O estoico verdadeiro não teme essa revelação. Ele encara o espelho interno e permanece de pé. Não porque é imune à dor, mas porque a dor não tem permissão para decidir seu destino. As emoções gritam menos, porém elas não dão ordens. Ele sente tudo, mas obedece somente à razão que escolheu. Esse é o motivo pelo qual o estoicismo incomoda tanto quem o observa de fora. Porque ele exige coragem. Ele exige que paremos de culpar o mundo e comecemos a confrontar nossos próprios monstros. É muito mais fácil dizer a vida foi injusta do que assumir eu deixei minhas emoções me governar. É mais confortável reclamar do destino
do que treiná-lo. Mas nós não estamos aqui para conforto. Estamos aqui para a guerra. Para despertar um tipo de força que só surge quando o sofrimento bate na porta, e respondemos com disciplina, para que quando o caos chegar, e ele sempre chega menos nosso castelo interior permaneça intacto. Não pela ausência de ataques, mas pela presença de resistência. E é exatamente nessa resistência que descobrimos o que a pergunta do início realmente queria nos mostrar. Porque no final de tudo, existe uma verdade brutal que ninguém pode escapar. Quem controla você? Antes do responder, precisamos ir ainda mais fundo. Porque a guerra interna não termina apenas ao reconhecer o inimigo. Ela exige estratégias, exige tática, exige treinamento diário. Não vencemos impulsos com desejos vazios. Não derrotamos emoções destrutivas com frases bonitas. Vencemos com disciplina. Vencemos com ação. Vencemos com repetição. A mente sempre tentará seduzir você com conforto. E o corpo sempre tentará implorar por rendição. Mas cada pequeno ato de autocontrole é uma vitória silenciosa no campo de batalha invisível. Não importa se ninguém vê, não importa se ninguém reconhece. A guerra interna não precisa de aplausos. Ela precisa apenas de um vencedor. E toda vez que você domina uma reação, toda vez que você age com razão em vez de impulso, toda vez que você endurece onde costumava quebrar, um novo pedaço de você nasce menos mais forte, mais sólido, mais resistente ao caos. A guerra interna ganha outra dimensão quando descobrimos que não estamos lutando apenas contra emoções isoladas, mas contra a versão mais fraca de nós mesmos, menos aquela que sempre busca desculpas, conforto e fuga. Essa versão é astuta, persuasiva, conhece nossos medos íntimos e sabe exatamente quais palavras sussurrar para nos fazer desistir. Você já fez o suficiente, você merece descansar, ninguém vai notar se você falhar agora, depois você tenta de novo. São flechas invisíveis, lançadas com precisão cirúrgica. O estoico não responde com ódio, nem com desprezo, responde com ação. Não negocia com a fraqueza, porque sabe que cada concessão a fortalece. Ele entende o princípio de Sêneca. Enquanto lutarmos, ainda não seremos vencidos. É no levantar quando ninguém está vendo, no fazer quando a mente pede descanso, no cumprimento da palavra quando ninguém cobraria. É aí que a força real se constrói. Não no barulho do mundo, mas no silêncio da consciência. E existe outra verdade brutal que poucos aceitam. O controle emocional não é um dom, é um treinamento. Não é algo que nasce com alguns e falta aos outros, é forjado na prática repetida. Tal como um soldado endurecido pela batalha, Marco Aurélio escrevia em seu diário diariamente porque sabia que a mente precisava ser disciplinada todos os dias. Como um guerreiro afia a espada, para evitar que o tempo a enferruje. Epicteto lembrava constantemente que o mundo externo é território de incertezas, e que o único terreno seguro é a própria mente. Nós nos tornamos aquilo que repetimos. Quem repete fuga se torna fuga, quem repete reação se torna escravo das emoções, quem repete disciplina se torna comandante de si mesmo. Não existe transformação sem fricção, sem resistência, sem esforço constante. É por isso que tantos falham, não por incapacidade, mas por impaciência. Querem mudanças rápidas, quando o estoicismo é sobre crescimento permanente. Com o tempo, começamos a perceber que a guerra interna molda não apenas nossos pensamentos, mas nosso destino. Porque vencedores e perdedores não são decididos pelo talento, mas pelo autocontrole. O mais forte não é quem tem mais habilidades, mas quem não se sabota. O mais inteligente não é quem pensa melhor, mas quem toma decisões melhores, sob emoção intensa. O mais resiliente não é quem evita sofrimento, mas quem permanece firme no meio dele. O estoico aprende algo que o resto do mundo tenta evitar. Não somos definidos pelo que sentimos, mas pelo que fazemos apesar do que sentimos. A coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. A disciplina não é ausência de preguiça menos, é ação apesar dela. A força não é ausência de dor, é movimento mesmo quando tudo dói. Quando compreendemos isso, começamos a olhar para a dor com respeito, não com aversão. Ela se torna prova de que estamos lutando a guerra certa. A cada vitória silenciosa, algo muda em nós. Não de forma repentina, mas profunda. Começamos a notar que os insultos já não nos atingem com a mesma força. Que o caos externo já não controla nossos estados internos. Que as dificuldades já não definem nossa identidade. A calma que o mundo interpreta como frieza, na verdade é domínio. A constância que o mundo interpreta como rigidez, na verdade é liberdade. A força que o mundo interpreta como insensibilidade, na verdade, é estabilidade emocional. Começamos a perceber que a verdadeira paz, menos a paz que todos desejam, não está no fim da guerra,
mas na vitória dentro dela. E essa paz não pode ser roubada, porque não depende de circunstâncias externas. Depende apenas de quem nos tornamos. O mundo pode tentar quebrar tudo ao nosso redor, mas enquanto mantivermos o controle interno, nada fora de nós terá poder real. O interessante é que, quando finalmente chegamos aqui, a pergunta que ecoou desde o começo volta com força ainda maior, e desta vez ela já não parece uma provocação, mas uma exigência de verdade. Quem controla você? Durante toda a história, essa pergunta não buscava uma resposta imediata, menos buscava preparação. Agora que entendemos a guerra, agora que compreendemos a disciplina, agora que vimos o que significa dominar a si mesmo, finalmente estamos prontos para responder. E a resposta, quando chega, não precisa ser falada em voz alta. Ela aparece nos hábitos, na forma como reagimos à dor, nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando. Ela se revela na maneira como vivemos, não nas palavras que pronunciamos. Porque no fim, o estoicismo é exatamente isso. A vitória silenciosa sobre nós mesmos. E quando essa vitória acontece, o mundo inteiro muda. Não porque o mundo mudou, mas porque nós mudamos. Mas a guerra ainda não terminou. Porque, após dominar as primeiras batalhas, surge o inimigo mais perigoso de todos, a ilusão de que já vencemos. É nesse ponto que muitos caem, não porque falharam em se levantar, mas porque acreditaram que não precisavam mais lutar. A disciplina se torna rotina, e a rotina se torna confiança excessiva. E é nesse instante que a fraqueza, silenciosa e paciente, volta a atacar. Ela não ameaça, não provoca, não grita. Ela seduz, sussurra: você já está forte o suficiente. Você pode relaxar agora. Você merece parar. O estoico verdadeiro reconhece esse sussurro como arma, não como elogio. Ele sabe que a guerra interna é eterna, porque a mente nunca para de testar quem está no controle. Por isso ele permanece vigilante, não com medo, mas com respeito pela batalha que o constrói. A vitória nunca é permanente, menos a luta é que o mantém forte. Há um momento inevitável na vida de todo guerreiro interno, em que o mundo externo desaba de novo. Não importa o quanto estamos preparados. Uma enfermidade, uma perda, uma traição, um fracasso devastador, algo que nos atinge onde mais dói, e é aqui que entendemos se o treinamento foi real ou apenas discurso. Quando a dor é tão profunda que o corpo treme sem permissão, quando a mente grita para desistir, quando tudo em nós implora por alívio imediato, não importa o custo. É nesse instante que a filosofia se torna carne, ação, sobrevivência. Enquanto muitos imploram para que o sofrimento termine, o estoico enfrenta o sofrimento e pergunta: o que você veio me ensinar? Marco Aurélio escreveu suas reflexões mais profundas, enquanto via seu império ruir e seu povo morrer. Ele mostrou que a verdadeira força não aparece quando tudo está bem, e sim quando tudo está perdido. A guerra interna é maior quando o caos é maior. E apesar de toda a dor, existe algo fascinante a cada batalha vencida. Um novo pedaço do medo morre. A cada impulso dominado, um novo fragmento de coragem nasce. A cada reação evitada, uma nova versão mais forte de nós mesmos emerge. Não notamos imediatamente. É gradual, lento, silencioso. Mas um dia, num momento comum, percebemos que somos diferentes. Uma crítica que antes nos destruía, agora se dissolve sem deixar marcas. Um fracasso que antes nos faria desistir, agora se transforma em combustível. Uma perda que antes nos paralisaria, agora nos fortalece. Não porque não sentimos menos, mas porque aprendemos a não ser escravos do que sentimos. E então compreendemos algo que muda tudo. O estoicismo nunca foi sobre sentir menos, sempre foi sobre responder melhor. A guerra interna não visa eliminar emoções, e sim coloca-los no lugar certo, atrás de nós, não na frente. E é aqui que surge a verdade que o mundo inteiro procura, mas que quase ninguém tem coragem de conquistar. A paz que todos desejam não vem da ausência de batalha, mas da certeza da vitória interna. O caos continuará existindo, a dor continuará existindo, o medo continuará existindo. Mas nada disso terá poder quando soubermos que somos maiores do que tudo isso. Controlar a si mesmo é controlar o destino. Dominar a mente é dominar a própria vida. E quando finalmente alcançamos essa compreensão, sentimos algo que nenhum conforto, nenhuma riqueza, nenhuma distração é capaz de gerar: soberania sobre nós mesmos. Enquanto o resto do mundo vive à mercê do que sente, nós vivemos a serviço do que escolhemos ser. E essa sensecal, essa liberdade, vale cada cicatriz psicológica conquistada na batalha. Agora a pergunta que iniciou tudo retorna pela última vez, mas de forma diferente. Ela não pergunta para provocar, não pergunta para desafiar. Agora ela pergunta para revelar: quem controla você?
Depois de atravessar desespero, disciplina, dor, caos, reconstrução e domínio, sabemos que a resposta nunca foi feita para ser falada. Foi feita para ser vivida. Cada hábito, cada decisão, cada reação, cada ação, quando ninguém está observando, tudo isso já respondeu no nosso lugar. Park no Theme. Não importa o que dizemos sobre nós mesmos. Importa apenas quem realmente está no comando quando a guerra interna começa. E se chegamos até aqui sem ceder, sem fugir, sem trair nossa própria consciência, então não restam dúvidas. Não fomos derrotados. Nós vencemos, não o mundo, mas a nós mesmos. E é essa vitória silenciosa que ninguém pode roubar. Chegamos à última etapa dessa jornada, menos onde a pergunta inicial finalmente encontra sua resposta plena, e a narrativa retorna ao ponto de partida, como um círculo perfeito que conecta começo e fim. É o momento em que cada batalha travada, cada impulso dominado, cada medo enfrentado se revela não como sofrimento, mas como construção. A guerra interna, que parecia interminável, agora mostra sua função. Transformar quem ousou lutar em alguém capaz de permanecer inabalável diante do caos. Marco Aurélio escreveu certa vez: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Mas o que ele não diz explicitamente, e que se revela apenas ao longo de anos de batalha interna, é que a qualidade dos pensamentos depende da força com que você treina a si mesmo, para não obedecer às emoções destrutivas. No início, perguntamos: quem realmente está no controle? A pergunta martelava, ameaçava, consumia silenciosamente cada tentativa de progresso. Hoje, com um caminho percorrido, a disciplina construída, a coragem moldada e o autocontrole afirmado, a resposta não está em palavras, mas em realidade. Quem controla não é o medo que tenta paralisar, não é a raiva que tenta dominar, não é a ansiedade que tenta persuadir. Quem controla é a consciência fortalecida, é o espírito que escolheu agir, mesmo quando tudo dentro de nós pedia recuo. É a mente que reconhece a presença de sentimentos, sem permitir que eles tomem decisões. A guerra interna não terminou. Ela se transforma em constante vigilância menos. Mas agora lutamos do lado certo. Agora nós vencemos. Agora nós somos soberanos de nós mesmos. E aqui surge o fio vermelho da história. Tudo começou com uma pergunta. Ecoou em cada batalha, cada queda, cada renascimento, cada vitória silenciosa, e agora retorna transformada. A pergunta inicial era o portal, o ponto de incerteza que obrigava a consciência a se mover. A jornada exigiu resistência, disciplina, paciência, introspecção e ação constante. Cada obstáculo, cada desafio, cada impulso emocional ignorado foi um passo rumo à soberania interna. Não há atalhos, nem truques, não há solução externa que substitua a vigilância interior. O estoicismo não prometeu paz fácil, mas ofereceu algo mais profundo: a habilidade de permanecer inabalável, mesmo quando o mundo inteiro ameaça te derrubar. A pergunta final e a resposta não são apenas sobre autocontrole, são sobre a capacidade de dominar o próprio destino. Tidus os Daesh, em silêncio, sem reconhecimento, sem aplausos, mas com convicção absoluta. Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca nunca escreveram sobre uma paz superficial. Eles escreveram sobre força silenciosa, coragem persistente e domínio absoluto do espírito. Cada citação que atravessamos, cada princípio que examinamos, cada batalha que narramos tinha um mesmo objetivo: revelar a essência da guerra interna. E como ela, quando vencida, cria não apenas controle emocional, mas liberdade absoluta. A filosofia, finalmente, se revela não como um livro de regras, mas como uma prática diária, implacável e transformadora. A pergunta inicial se encerra quando percebemos que não há um outro controlando menos. Ninguém decide por nós. Cada reação controlada, cada impulso domado, cada emoção contida, prova que nós, e somente nós, somos os mestres de nossas vidas. Então, ao final de tudo, quando a jornada retorna ao ponto de partida, a pergunta que começou a história encontra sua resposta definitiva. A guerra interna nunca cessa menos, é eterna menos, mas agora, ela não é ameaça, é instrumento. O estoicismo revelou que a paz verdadeira não é ausência de luta, é soberania sobre si mesmo no meio da luta. Quem controla você? A resposta é clara, inabalável, definitiva. Você controla você. Cada pensamento, cada ação, cada reação, cada escolha silenciosa, confirma que a força não depende do mundo, mas da mente que decide não se dobrar. A guerra interna não nos destrói. Ela nos transforma, ela nos fortalece, ela nos liberta. E assim, o ciclo fecha-se. Começamos com uma pergunta. Atravessamos batalhas invisíveis,
E terminamos sabendo, com absoluta certeza, que a vitória mais importante é sempre interna.